Olá, meu nome é Andrigo Flores, sou assistente técnico e gerencial aqui na região do Alto Vale Itajaí, em Santa Catarina, e atendo apicultores. Hoje eu trouxe um tema qual que é a influência da troca de cera nas colmeias e o que isso influencia diretamente na produtividade. O Brasil é um dos maiores exportadores de mel. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, foram 55 mil toneladas produzidas no ano passado. Aqui na região de Santa Catarina e sul do país, as frutíferas são altamente dependentes da polinização e isso influencia diretamente no desenvolvimento do fruto e a qualidade. A apicultura é uma atividade muito importante, não só como principal, mas também como complementar. E é por isso que eu te convido a gente trazer ali na prática mesmo a parte de troca de cera. Vamos lá? Bom, pessoal, agora trazendo aqui para a parte prática, eu vou mostrar para vocês um quadro que deveria ser trocado e por que ele deve ser trocado e como que ele influencia diretamente na produtividade, baixando a produtividade. Esse aqui é um quadro de cera velha, ele é um quadro já que está mais escurecido e ele apresenta alguns problemas. O primeiro deles, da cera velha, é que a ovoposição da rainha ela começa a apresentar dificuldade quando comparado a uma cera nova. O abdômen dela não consegue introduzir diretamente no ovelo e além disso você tem espaço menor para o desenvolvimento da abelha operária, ou seja, ela vai nascer menor e ela vai ter uma capacidade menor de coleta de néctar trazendo para a colmeia, diminuindo diretamente a produtividade de mel. Então tem dois pontos bem importantes aqui, que é uma postura mais lenta, mais espaçada, com maior dificuldade e também uma coleta de mel, de pólen um pouco menor, atrasando em questão de desenvolvimento da colmeia. Agora eu vou mostrar para vocês um quadro que foi trocado, foi puxado e mostrar a diferença dele em questão a esse aqui, tá? Esse aqui é um quadro de cera alveolado mais novo, ele foi puxado e ele estava sendo utilizado no ninho. Além de ele ser mais novo, isso estimula a postura da rainha, ou seja, ela vai fechar o quadro fazendo a postura diretamente e além disso as abelhas vão ter um tamanho maior, vai ser uma colmeia mais nova e vai evitar com que aconteça a enxameação, que é um ponto bem importante quando a gente compara a troca de cera. A gente troca essa cera nova colocando na colmeia e isso estimula que ela fique, produza e não migre para outro lugar. Antes de chegar nessa cera aqui, a cera puxada que a gente chama, a gente vai introduzir a cera alveolada. A cera alveolada é o que a gente adiciona nas colmeias para que ela se torne aquela cera ali, a cera puxada. Ela deve ser sempre introduzida antes e durante o ano apícola. Então, na pré-safra, basicamente, a gente adiciona para que ela se torne essa cera e faça a renovação do ninho ao longo do tempo. Dois pontos muito importantes aqui quando a gente vai fazer a cola da cera. A primeira é que ela tem que ocupar o máximo de espaço livre dentro do quadro. Por quê? Isso evita com que a abelha, por ela seguir um processo natural, puxar o zangão. O zangão dentro de uma colmeia, ele não é produtivo, ele apenas serve para reprodução. E quanto mais operária você tem dentro de uma colmeia, maior a sua produção. Então a gente sempre cola a cera ocupando o espaço todo. Outro ponto muito importante que eu acompanho na vida dos apicultores é que a cera ela sempre deve ser colada de baixo para cima, sobrando apenas um pequeno espaço aqui, mas se faltar, a abelha ela vai puxar sempre para cima. Para baixo é muito difícil. E aí a gente tem esse caso aqui, do caso anterior, que falta esse espaço livre aqui e ele se torna improdutivo. Não tem nada sendo aqui, nem mel, nem colmeia, nem nada sendo produzido. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente deve introduzir da forma correta a cera alveolada na colmeia. Bom, pessoal, aqui a gente está numa colmeia, numa conformidade de colmeia, como se fosse a campo. E eu vou mostrar para vocês o que é o ideal e o que é que a gente pensa em questão de produção. Normalmente, a colmeia ela tem uma disposição bem clara. Os quadros laterais são um quadro qual tem disposição de mel e pólen. E os quadros centrais, esses 5 quadros centrais, é onde está a postura da rainha, onde está sendo fabricada as novas abelhinhas. E de que maneira que a gente deve trocar a cera para que isso seja feito da maneira correta e não impacte negativamente na produção? A gente sempre deve tirar esse segundo quadro da lateral aqui. Então a gente tem o primeiro quadro, a gente retira o segundo.
um quadro mais escurecido, que não tem uma produtividade tão alta quanto ele já teve. E a gente introduz esse quadro de cera alveolada nesse segundo quadro aqui. Por quê? Isso a gente gera uma pressão na questão de produção, para ela fazer a puxada de cera. Como a gente tem os 5 quadros de produção aqui, e esse quadro ele é um alimento reserva, elas vão começar a puxar. E ao decorrer do tempo, você pode ir migrando. Quando está já com a cera nesse nível aqui, você pode ir migrando ele e trazendo para o meio. Isso não vai dividir o ninho. Muitos apicultores às vezes introduzem o quadro diretamente no meio. Isso gera um problema bem grave, porque divide o ninho. E pode acontecer de ter enxameação e ter problemas na produção. Ou coloca na lateral, no último quadro da lateral. E aí não acontece da maneira que a gente quer, que a gente espera. O que acontece? Elas pode não puxar essa cera e ela sobe para as melgueiras ou para o sobreninho e não acontece da conformidade que a gente espera. E isso gera diretamente uma baixa produtividade na colmeia. Então é sempre bom colocar aí no segundo e aí depois você vai migrando e tirando os quadros mais escuros e preservando pela melhor conformidade de ninho, o que é esperado dentro de uma colmeia. Um ponto importante que você deve ver de trocar a cera que já está mais velha, é que ela gera problemas sanitários também dentro da colmeia, então ela pode trazer doenças. Um problema bem sério é a traça da cera, que ela, quando tem a cera mais velha, ela ocupa esse espaço e a larva dessa traça vai se alimentando dessa cera mais velha, porque ela é muito rica em matéria orgânica. E a população, o enxame, ele vai diminuindo e reduzindo. Então acontece uma migração que o enxame ele vai indo para a lateral da caixa e vai diminuindo a população até um ponto de você perder o enxame ou a abelha, no caso a colmeia toda, ir embora e abandonar o ninho, por ser inviável a questão de competição mesmo dentro desse ambiente. Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. E, bom, agora que você já conhece o processo da troca de cera e como que influencia diretamente na produtividade das colmeias, em caso de dúvidas, busque o Senar ou o sindicato rural mais próximo da sua cidade. Muito obrigado.